Bom, então para a gente fazer a implementação, né, da lista duplamente encadeada, eu já comecei com o código aqui só para simplificar e deixar o vídeo mais curto. Então o que eu fiz aqui até o momento foi definir a minha estrutura de Node Item, agora usando Next Previous, no caso Next Prev, Prev de anterior, ok? Previous e Next de próximo. E o info, que é a informação que eu quero guardar no meu nó. E a minha estrutura de linked lists, eu chamei de double linked lists, que seria a lista duplamente aqui, encadeada. Nós temos o head e o tail, que vão ser o primeiro elemento e o último elemento, tá? Note que para implementar uma lista aqui, uma fila seria legal, certo? A gente tem basicamente na fila, a gente tem essa estrutura, né? A diferença aqui é que a gente não tem regras de inserção. Eu posso inserir no início, posso inserir no final e fica a critério aqui de. Mas a gente poderia usar essa implementação para criar uma lista depois, se fosse o caso, tá bom? E já deixei aqui a assinatura dos métodos que a gente vai querer programar. Essa eu vou começar com alguns métodos aqui para deixar o vídeo um pouco menor do que os últimos, né? E aí eu coloco mais vídeos com itens menores, certo? Com tamanho menor aqui. Então vamos começar com o nosso new list para criar uma nova lista. Basicamente é muito parecido, né? Acho que eu posso até usar o método anterior, só por uma questão de... Não, eu vou refazer só para ir reforçando, né, essa ideia. Eu vou fazer um int main aqui. Então, o nosso new list, o que nós vamos fazer? Nós precisamos alocar então espaço de memória para nossa lista, certo? The linked list, vou chamar de L aqui mesmo. Opa, é um ponteiro que eu quero criar. Aí sim eu vou fazer o the linked list asterisco e o malloc size off de the linked list. Ok, feito isso, agora eu preciso dizer que o next recebe nulo e o prev recebe nulo também, e eu retorno. Opa, não, isso aqui não é criar um nó não, gente. Isso aqui é criar a lista, certo? Então eu não tenho next e previous. O que eu tenho é head e tail, ok? Desculpem aí a falha. Então vou colocar head recebe nulo e tail recebe nulo também, porque a minha lista está vazia, eu acabei de criar. Agora fazendo o método isListEmpty, certo? Recebendo um isListEmpty, o que eu posso testar é se l.head for igual a nulo, eu retorno true. Okay? Se eu quiser ser bastante precavido, eu poderia fazer isso aqui também, tá? Mas eu acho que é desnecessário essa segunda comparação. A gente pode se basear apenas no head. Se eu não tenho head, então não tem como eu ter um tail, tá? Pelo menos a gente pode adotar esse padrão. E aí o próximo método seria o addNode, ok? AddNode, vamos lá. Adicionar um nó na nossa lista duplamente. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de algumas funções aqui, da função tamanho, da função indexOf também, indexOf não, getNode, ok? Acho que talvez seja até melhor fazê-las, implementar essas funções já, né? Então vamos implementar a função length. A função length, o que vai acontecer? A gente tem um ponteiro para nó asterisco n, que vai receber, aqui tanto faz, tá? Eu posso escolher se eu quero percorrer minha lista do início até o fim ou do fim até o início, tá? Tanto faz aqui. Eu vou seguir o básico, que é sempre do início até o fim. Head, aí eu vou testar, então enquanto n for diferente de nulo, veja que esse código vai ser exatamente igual ao código anterior, n recebe n de next, e eu tenho que size mais aqui, vou precisar da minha variável size, né? Int size igual a, começa com 0, e ao final eu retorno o size, ok? Então esse é o meu método length. O método getNode, vamos fazer aqui o getNode, que eu passo uma posição e ele me retorna qual é esse nó. GetNode é basicamente o método de percorrer a lista, certo? Vamos lá, declarar o n, recebe, aqui é a mesma coisa, tá?
Normalmente a posição é da esquerda para a direita, então a gente vai seguir esse padrão. Então eu vou receber head e eu vou testar enquanto o... Então isso aqui já é a primeira posição, certo? Então eu posso dizer que enquanto pos for maior que 1, eu faço o que? N recebe N de next e pos menos menos, ok? Então quando eu pedir o primeiro elemento, o pos vai ser igual a 1, ele já retorna N de cara. Afinal, eu faço um return N. Okay? Quando N for igual a 2, então o next recebe o segundo elemento e eu diminuo uma posição. Ou seja, é exatamente igual ao método anterior, tá? O método da lista simplesmente encadeada. Porque até aqui a gente só está vendo o encadeamento da direita para a esquerda, tá? Que é do início para o fim. Agora que a gente vai começar a... Agora que o meu método addNode, ele começa a fazer mais efeito, tá? E aí a gente vai ver a manipulação dessas ligações diferentes, ok? Então vamos ver, primeira coisa, validar a posição, né? Se a posição é maior que 0, eu vou fazer negativa, se a posição for menor que 0, ou a posição for maior que length de L mais 1, então se ele tentar colocar aqui em alguma posição maior do que as posições que poderia colocar, então eu retorno e não faço a inserção, não há o que inserir, tá bem? Não tem que, porque eu estou dando uma posição que não existe. Eu poderia até mostrar uma mensagem aqui, etc, mas só estou cuidando para que isso não aconteça. Bom, então partindo do princípio que agora está tudo certo, a posição é uma posição válida, eu preciso testar alguns casos. Então pos é igual a 1, eu vou inserir no início, certo? Inserir no início. Else if se o meu pos for igual a length de L mais 1, eu quero inserir no fim, tá? Veja que nesse caso eu estou determinando qual posição exatamente eu quero inserir. Se eu falo que eu quero inserir na posição length, significa que eu quero inserir no lugar do último elemento. Então ele não será o último elemento. O último elemento vai continuar sendo o último elemento, mas eu vou inserir naquela posição que se encontra o último elemento. Ok? E aí depois eu teria um outro else aqui, que seria para inserir no meio. Okay? Inserir no meio. Bom, como que a gente faz então para fazer as inserções aqui no início e tal? A primeira coisa vai ser criar o nosso nó, certo? Então eu vou ter aquela função newNode, que eu passo o value que eu quero. Eu preciso só programar essa função, newNode. Ela retorna um node, asterisco, e eu passo um int value, certo? Aqui eu vou fazer a alocação de memória novamente, então eu vou declarar que node asterisco n recebe node asterisco malloc sizeof de node. Veja que é muito parecido, tá? O que muda são pequenos detalhes. Agora vai mudar alguma coisa. N de info recebe value. Aí aqui a gente tem que fazer agora não apenas só N de next recebe null, mas também N de prev recebe null, ok? Porque tanto o próximo quanto o anterior passam a ser nulos, porque eu estou criando um único nó. Bom, se eu quero inserir no início, veja que tanto no caso de inserir no início ou no final, a gente tem uma pequena condição aqui, que é o seguinte: se a nossa lista está vazia ou não, porque se ela estiver vazia, eu vou inserir no início e no final ao mesmo tempo, tá bom? Então, eventualmente, eu acho que convém, antes de checar a posição, acho que convém checar aqui uma outra situação, que daí a gente já faz de uma vez só, okay? Que é testar se is list empty. Então eu vou testar se a lista está vazia. Se a lista está vazia, então a posição não importa, porque eu vou fazer o seguinte: L de head recebe o nó que eu acabei de criar, e L de tail recebe o nó que eu acabei de criar. Veja que se eu estou usando head e tail aqui, eu poderia usar first e last também, tá? Acho que em uma outra implementação eu usava first e last. Mas aqui tanto faz, é uma questão somente de escolha, tá? Então isso que vai acontecer
e eu não preciso mexer em N, porque a minha lista está vazia e acabou, é só isso mesmo que vai acontecer. Agora, se ela não está vazia e eu quero inserir na primeira posição, então eu vou mexer no meu head. Então o que vai acontecer? O head, primeiro, o N de próximo, não próximo, é next, o N de next recebe o meu head, ok? Bom, feito isso, o anterior do head, veja que o anterior do head vai passar a receber o N. Por quê? Porque eu tenho que atualizar agora o ponteiro. O primeiro elemento ele não apontava para ninguém. Agora ele vai ter que apontar para um novo elemento e ele vai deixar de ser o primeiro elemento. Então, feito isso, agora sim eu atualizo o meu head. Uma vez que eu já atualizei o próximo de N e o anterior do próximo de N, agora eu atualizo o início da lista dizendo que recebe N. Okay? Esse é o caso de inserir no início. O caso de inserir no final é exatamente igual, mas usando uma lógica invertida. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o N de prev, ou seja, o anterior do último elemento agora, porque o N vai ser o meu novo último elemento. Então, o anterior dele vai ser quem? Vai ser o último elemento que eu tenho na minha lista, que eu chamei de tail. Depois, eu vou atualizar o próximo desse último elemento, que vai passar a receber o N, porque agora ele vai deixar de ser o último elemento. Então, para ele deixar de ser o último elemento, aqui não é N, né? Aqui é L, porque eu estou mexendo na lista agora, não no nó, e aí o L de tail recebe N. Pronto, eu atualizei o meu N para ser o último elemento, tá bom? E por fim, eu tenho o caso de inserir no meio. Para inserir no meio, eu preciso obter uma posição, ok? Como assim uma posição? Eu preciso saber que posição, eu preciso ter ou o elemento anterior ou o próximo elemento. Note que agora a gente não precisa ter necessariamente o elemento anterior. A gente pode ter o próximo elemento também. Mas eu ainda prefiro usar o elemento anterior, ok? Para isso, então a gente vai precisar ter uma variável aqui auxiliar. Vou chamar de ant, ok? Que é o meu elemento anterior. E aí eu vou dizer que ant recebe get note, passando a minha lista e passando a posição que eu quero, que eu vou passar o pos-1, porque eu quero pegar o elemento anterior. Eu já implementei esse método. Get note está aqui implementado, bonitinho, ótimo. Então, o que vai acontecer? Eu estou buscando, então, pelo elemento da posição anterior. Feito isso, o que vai acontecer? Eu preciso mexer o meu N, eu preciso fazer o seguinte, ó. Então o N ele tem que apontar, o anterior do N tem que apontar para quem é o anterior. O próximo do N tem que apontar para quem é o próximo do anterior, porque ele vai deixar de ser o próximo anterior. E depois o próximo do anterior vai passar a apontar para N e o próximo do anterior vai passar também a apontar para N, certo? O anterior do próximo... Eu fiz uma confusão aqui, mas acho melhor eu ir falando aos poucos, porque é muito confuso, é muito próximo diante de não sei o que e tal. Então vamos lá, vamos fazer por partes. Vou primeiro atualizar o meu N. Eu vou dizer o seguinte, que o preview do N é o ant. Concorda comigo? Porque eu peguei pela posição anterior à posição que eu quero inserir. E o next de N é quem? Bom, era o próximo do meu elemento anterior, certo? Bom, então eu já atualizei as ligações do novo elemento. Agora eu preciso atualizar as ligações dos outros dois elementos. Então eu vou começar com o next, que eu posso chamar aqui, ó. Então quem que é o próximo do anterior? Vai ser agora o anterior do próximo do anterior, vai ser... Se eu fizer isso aqui, vai ser o N, ok? E, por fim, o ant de next vai se tornar também o N. Okay? Veja que eu tenho que fazer exatamente nessa ordem para não ter problema. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o próximo do N vai ser esse elemento aqui, o próximo do anterior. Então, o anterior desse próximo do anterior vai ser o N. Certo? Talvez seja mais fácil se eu criar uma outra variável aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou chamar de prox. Certo? Então eu tenho o ant e o prox. O ant já está aqui. Quem que é o prox? O prox vai ser o próximo desse ant. Opa, que a gente está chamando de next. Okay? Então agora eu tenho duas variáveis, o ant e o prox.
certo? Feito isso, bom, então o anterior do N é o ante. O próximo do N vai ser isso aqui, que é o próximo, ok? Bom, aí, quem que é o anterior do próximo? É N. E quem que é o próximo do anterior? Também é N. Então eu tenho que fazer essas 4 ligações e com isso a gente tem um método de adicionar o nó, ok? Bom, o próximo passo agora seria testar. Para a gente testar, a gente vai precisar fazer o método. No final eu vou acabar desenvolvendo todos os métodos, né? Vou fazer o método de showList. Depois eu volto nele que eu quero fazer uma alteração, tá? Uma pequena alteração no showList. Mas vamos fazer o showList aqui dessa forma. E eu vou seguir basicamente aquele processo de percorrer do início ao final. Então, só para a gente poder testar o nosso método, então eu vou dizer que N recebe L de red, ok? E aí, então, enquanto N for diferente de nulo, eu vou printf mostrar o valor de info e ao final eu faço que o N recebe N de next, ok? Feito isso, vou colocar um printf aqui, lista, 2 pontos, para mostrar a lista e no final printf encontra a barra N, ok? Agora a gente já consegue testar a nossa lista para ver se está tudo bem. Então, feito isso, a gente vai declarar aqui int a nossa lista, desculpa, não tem nada de int, a nossa lista é dLinkedList L igual a newList, ok? Feito isso, agora a gente pode adicionar nós na nossa lista. Vamos adicionar o valor 1 na primeira posição. Eu tenho que dizer qual é a posição, né? 1. Depois eu vou adicionar o valor 2 na posição 2. Depois eu vou adicionar o valor 3 na posição... posição 2 na posição 3, ok? Depois eu vou mostrar a minha lista só para ver se está tudo bem. Vamos testar F6. Tem alguns errinhos aqui, né? newList está dando um erro. Incompatível... tipos incompatíveis. Deixa eu ver quais são os erros que ele está mostrando. Deixa eu olhar com calma aqui. Primeiro está dando um erro no newList, ok? The linked list. Vamos ver por que está dando esse erro de newList. The linked list está retornando certo aqui, né? Pelo menos foi declarado certo. The linked list, the linked list, new list. Ué, não estou entendendo por que isso aqui não está dando certo. Vamos ver. Ok, já sei. É porque, claro, obviamente, né, gente, eu declarei uma lista, um linked list como uma variável, mas eu deveria declará-la com um ponteiro, certo? Porque o newList vai reservar um espaço de memória, por isso que estava dando erro em todas as funções. Ainda assim, está dizendo que o meu N não está declarado dentro da função da linha 75. Linha 75, cadê você? Ok, não declarei N aqui, deveria declarar, né? N é do tipo node, asterisco N, pronto, agora está resolvido. E tudo beleza, 1, 2, 3, a nossa lista parece que está corretamente, tá? Vamos fazer só mais um teste aqui, vamos inserir em uma outra posição qualquer. Vamos inserir o valor 10 na posição add node, na lista valor 10 na posição 2, então vai ficar 1, 10, 2 e 3, tá? Vamos ver, F6... faltou ponto e vírgula. F6. Ok, 1, 10, 2 e 3. Até então está tudo correto a nossa implementação. Aí nas próximas aulas, no próximo vídeo, a gente vai ver o restante das implementações, tá ok?